Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo onde eu estou abordando aqui sobre os equivalentes do grego e do hebraico. Deixa eu só ver se está captando o áudio direitinho, tá? Dá para fazer até uma playlist, né, sobre equivalentes. Acho que eu vou colocar esses vídeos separados numa playlist para ficar mais fácil. Porque que nem nós já vimos em alguns vídeos anteriores que eu fiz no canal, os autores do Novo Testamento eles escreveram em grego, mas utilizando equivalentes de termos em hebraico, porque eram judeus do primeiro século. O público-alvo do Novo Testamento eram judeus da diáspora, por isso que eles escreviam em grego. Então eles utilizavam equivalentes do grego, que seria equivalente do hebraico, para poder expressar a mesma ideia do hebraico. E no grego, alguns termos têm outros sentidos que não são os mesmos do hebraico. Que nem eu mostrei nos 3 vídeos que eu fiz sobre isso. Por exemplo, o termo fé. 2, né, que esses 2 aqui eu mostrei no mesmo vídeo. O que as Bíblias traduzem como fé, lá no Novo Testamento, é pistes. Pistes tem o sentido de crença ou fidelidade. Mas só que no hebraico, o autor está falando de um termo hebraico, e no hebraico é emuná. E emuná não é crença, emuná só é fidelidade. Por isso que o autor usou um termo equivalente. Então eu não posso pegar aqui como crença apenas e ignorar que o sentido original lá do outro idioma era fidelidade. Mas as Bíblias traduzem como fé, crença. Mas na verdade, o mais honesto seria traduzir como fidelidade. O inferno, que eu usei como exemplo lá, Atos, que tem mais de um inferno no Novo Testamento, mas o termo lá de Atos é Hades. E Hades no grego era um submundo espiritual, vem da mitologia grega. Tinha um cachorro lá chamado Séfora, de 3 cabeças, para onde iam os mortos lá no mundo grego, lá do Hades. Só que no hebraico, que é o que o autor está citando lá de Atos, que é um salmo de Davi, o termo é Sheol. E Sheol não tem nada a ver com isso. Sheol é literalmente sepultura, cova, tumba. Então não é isso que o autor original quis expressar, o mundo espiritual. Ele quis expressar a morte, sepultura, a morte física. Apesar de depois ter surgido uma mística em torno de Sheol também, que não vem ao caso falar aqui agora, tá? E o último que eu mostrei foi lá de demônios de Paulo, né? Que ele fala que os ídolos dos gentios são demônios. Em grego você tem daimon, e daimon no grego também pode significar seres espirituais, que faz parte da mitologia grega. Mas só que Paulo está citando o Velho Testamento, e o Velho Testamento utilizou o termo shedins. E shedins não são seres espirituais, eram basicamente divindades estrangeiras. Tanto que nós temos todo o ciclo lá do profeta Elias, lá com Baal, que pede fogo do céu, justamente para mostrar para as pessoas que os deuses estrangeiros não eram nada, que eles não tinham poder, eram só estátuas de pedra esculpida. Então, se eram estátuas de pedra esculpidas criadas por um homem, que não eram nada, é claro que não eram seres espirituais. Shedins eram só divindades estrangeiras. Mas aí, como o Novo Testamento usa um equivalente, que é daimon, as pessoas já criam todo um estudo dando a entender que daimon sim são seres espirituais, mas ignoram que ali Paulo está falando de um conceito veterotestamentário. Tá bom? Então agora vamos ver mais um termo, que é o adorar de Jesus ali no Novo Testamento. O Novo Testamento dá a entender em algumas passagens que Jesus foi adorado. Eu separei 3 aqui, ó. Quando as pessoas se aproximam do barco e o adoram. Outra aqui, Mateus 28, quando ele ressuscita. Primeiro as mulheres se prostram aos seus pés e se adoram, e depois os apóstolos o adoram. Então as pessoas usam isso para validar a Trindade. Tá vendo, amadinho? Jesus é Deus, porque Jesus foi adorado, e só Deus pode ser adorado. Jesus permitiu ser adorado. Só que tem um problema. Primeiro, que o próprio Jesus disse, que nem lá na tentação, que só Deus podia ser adorado, não ele. Então, se ele fosse Deus, ele permitiria ser adorado. Segundo, nós temos aqui o exemplo do jovem rico, né? Que o jovem rico chama ele de bom, e ele fala, ó, não há um bom a não ser Deus. Então, se Jesus fosse Deus, ele não diria isso para o jovem rico. Ele falaria, não, tudo bem, pode me chamar de bom porque eu sou Deus. Não foi o que ele disse. Ele falou, só tem um que é bom e não sou eu, é Deus. Então como é que fica essa adoração toda aqui a Jesus se ele mesmo disse que não era Deus? O termo traduzido ali como adorar, pessoal, é proskunel. Eu sempre esqueço essa palavra, mas isso aqui, ó, proskunel em grego, tá bom? Que significa tanto venerar, prestar culto, né, adorar, ou reverenciar, ou seja, prestar uma reverência em sinal de respeito, que aí já não é adorar, é meramente prestar uma reverência. Como por exemplo, o próprio Jesus usou essa palavra, pelo menos o autor, né? Quando Jesus conta uma parábola de um rei e seus servos, aí o servo, aqui é um homem, se prostra perante o rei, que era um homem comum, e o reverencia. É a mesma palavra, o proskunel. Então, se essa palavra é usada aqui nessa parábola por Jesus, é porque não é adorar, é venerar, prestar respeito. Que nem essa imagem aqui, por exemplo, essa aqui é a rainha Elizabeth, e aqui tem uma mulher que está reverenciando a rainha. Ela está se inclinando perante o seu joelho, né, se curvando um pouco e prestando respeito. É uma reverência, não é uma adoração, é diferente.
Você presta reverência para reis, autoridades, pessoas poderosas, em sinal de respeito. Você se prostra e se curva, tá bom? E na tentação de Jesus, quando ele fala para o diabo lá que só Deus pode ser adorado, ele está citando o Velho Testamento, Deuteronômio 6,5, porque ele fala aqui, ó: disse Jesus para Satanás, ó, está escrito. Se está escrito é porque está escrito em algum livro. Que livro é esse? O Velho Testamento. E aqui ele está falando de Deuteronômio. E Deuteronômio está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Só que Deuteronômio nem tem o termo adorar. Ali o termo é amar. Então aqui já é um equívoco, né, dos autores, porque ali o termo do Velho Testamento é amar e não adorar. E o termo que as Bíblias em português traduzem como adorar do hebraico em algumas passagens é shahá. E shahá também não é adorar, é literalmente se curvar, que nem o que essa mulher está fazendo aqui, ó, se inclinar, se curvar, em sinal de respeito. Isso que é shahá. Por exemplo, aqui em Crônicas, na parte dos reis de Israel, o rei, as pessoas que estavam com ele se prostraram diante do rei de Israel e o reverenciaram, se curvaram. As Bíblias traduzem como adorar, mas aqui, ó, se curvaram. Basicamente isso. Não é adorar, é se curvar. Então as Bíblias traduzem como adoraram, mas é um equívoco. Por exemplo, aqui em Gênesis 23:7, aqui diz que Abraão adorou o povo da terra, aqui, ó. Mas na verdade aqui é a mesma palavra. Abraão se inclinou em sinal de respeito diante do povo da terra. Senão Abraão seria idólatra, ele estaria adorando os filhos de Et. Mas Abraão não fez uma adoração aqui. Ele reverenciou, ele se prostrou e se curvou em sinal de respeito. É isso que é o termo hebraico shahá. Então, quando o Novo Testamento utiliza esse termo, o termo no caso ali proskronel, deve-se ter o mesmo sentido, de prestar reverência em sinal de respeito, não o sentido de adorar como as Bíblias traduzem. Até porque se fosse adoração, alguma crítica dos fariseus haveria no Novo Testamento. Porque aqui, por exemplo, aqui o Novo Testamento fala que quando Jesus estava lá no barco, as pessoas adoraram ele. Aqui, ó. Por que não tem nenhuma crítica dos fariseus aqui? Sendo que os fariseus criticavam Jesus pelo sábado, por comer sem lavar as mãos, por andar com prostitutas e pecadoras. Agora, aquele sendo adorado, você não tem nenhuma crítica. Por quê? Porque não era uma adoração. Era uma prostração e se curvar em sinal de respeito. Era uma reverência. Se fosse uma adoração, alguma crítica teria tido. Os fariseus teriam pegado pedras para apedrejar Jesus. Aqui, quando as mulheres também se prostram perante Jesus, elas dizem aqui, ó, abraçar os seus pés. Eu até grifei aqui, ó. Por que os pés de Jesus? Porque elas estavam inclinadas, curvadas diante dele em sinal de respeito. Então aqui é uma reverência, não é uma adoração. Tá bom, pessoal? Então fica aí mais uma palavrinha para a gente entender essa diferença do grego para o hebraico e na questão de equivalentes. Não adianta a gente fazer um estudo todo no grego, como alguns fazem por aí. Não, porque o grego prova, sim, amadinho. O termo grego prova. E ignorar que os autores eram judeus do primeiro século e estavam usando equivalentes do hebraico. E que nem nós vimos, o equivalente do hebraico de proskronel, shahá, não tem nada a ver com adoração, tem a ver com curvar-se em sinal de respeito, que nem Abraão, os reis de Israel, etc. Basicamente isso. Então essas passagens aqui que dizem que Jesus foi adorado, será que era adorado mesmo ou será que era apenas uma reverência em sinal de respeito? E o autor, por não ter um outro termo em grego, ele usou esse termo, que também tem esse sentido, né, de reverência. Então fica aí para reflexão, tá bom? Paz a todos.